Bem, fazendo aqui o primeiro exemplo aqui desse assunto, vibração livre sem amortecimento, eu escolhi colocar aqui essa situação aqui desse exemplo porque eu acho ela bastante interessante, porque assim, nós estamos trabalhando com vibrações, né? Então, quando a gente trabalha em vibrações, né, a gente pensa, vibrações é uma situação em que alguma coisa vibra, ou seja, alguma coisa oscila. E para que algum sistema vibre ou oscile, e para que isso aconteça, então eu vou sempre vislumbrar o quê? O que a gente acabou de ver, né? Um sistema massa-mola. Né? Uma mola que vai fazer com que essa massa ela vibre, possua um movimento cíclico. Pode ser na horizontal, né, ou na vertical, como a gente acabou de ver. Aqui tem a rodinha e tal. Ou então o movimento pendular, né, que é o pêndulo, que não necessariamente tem uma mola, não tem mola, mas vibra, por quê? Porque oscila, né? Então não tem mola, mas oscila. Então o objetivo é sempre a questão da oscilação, ou seja, modelar a oscilação, modelar o sistema que oscila, né? E muito interessante que a gente viu que na vibração pendular, a frequência natural, né, a frequência natural é raiz de G sobre L, onde L é o comprimento do fio, G é a gravidade. Então, assim, massa nessa história, a massa não influi. Então, isso aqui já foi um resultado bastante interessante, né? Aí, para a gente fazer uma aplicação, né, uma aplicação inicial, esse problema é bem interessante, essa situação é bem interessante, porque não envolve mola, né? Envolve massa, obviamente, mas não envolve mola, como é o pêndulo. Só que o pêndulo é muito intuitivo, né? A gente desloca a massa do pêndulo de um ângulo e solta e aquilo vai começar a balançar, né? E o fato de não depender, a frequência de oscilação não depender da massa, é a única coisa assim um pouquinho mais estranha, mas a gente viu o porquê. Agora, esse, esse, esse problema aqui, essa situação aqui, ela é muito interessante porque a gente tem que fazer uma análise inicial da situação para começar a trabalhar. Porque se a gente não fizer uma análise a partir dessa análise inicial, né, finge que não existe nada aqui resolvido. A gente tem essa situação aí, ou seja, uma barrinha apoiada sobre duas polias que são giradas, né, no sentido que está mostrado aí, com a velocidade angular ômega zero, né, as duas com a mesma velocidade, elas estão distantes de A e elas giram em sentidos opostos. Como elas giram, possivelmente, né, a partir de um motor, tem que ter um motorzinho aí em cada uma, fazendo ambas iguais, né, dois motores iguais, girando, por exemplo, mas porém ligados em sentidos contrários. Então, vou fazer as duas girarem na mesma velocidade, porém em sentidos contrários. E a gente tem essa barrinha aí. E o que o problema pede? Ele pede determinar a frequência natural do sistema. Ora, ele só pode pedir isso. Um problema de vibração livre, né? A única coisa que ele pode pedir, ou pelo menos no mínimo o que ele pode pedir, é a frequência natural. É claro que ele pode pedir o x de t, como é que é a vibração no tempo, o x ponto, como é que é a velocidade no tempo, como é que é a aceleração no tempo. Mas tudo isso aqui depende de, primeiramente, se obter a frequência natural, tá? Então, a questão básica de um problema de vibração livre e também de vibração forçada vai estar sempre girando em torno da frequência natural. Por quê? Porque a frequência natural é uma identidade, é uma identidade básica, é uma propriedade básica, né? É só a gente lembrar da expressão da frequência natural de um sistema massa-mola, K sobre M. Isso é uma coisa que intrinsecamente, indiretamente, depende das propriedades do sistema, de mola e de mola, de rigidez e inércia, né? Bem,
vamos lá. Então, para a gente começar, a gente tem que fazer uma análise rápida aqui dessa situação da montagem mecânica. Reparem, eu tenho aqui, esse problema está me dizendo que existe uma oscilação. Que oscilação vai existir aqui? A oscilação é a barra, né, ser levada de um lado para o outro e ficar indo para lá e para cá, indo para lá e para cá, né, de um lado para o outro, né? E como é que ela vai ir para um lado para o outro, né? É empurrada por essas polias, né? Mas o curioso é o seguinte: as polias giram em sentido contrário. Então, se elas giram em sentido contrário, elas vão levar a barra para lá e para cá. Obviamente que se elas girassem no mesmo sentido, elas só iam levar a barra para um lado só e a barra ia cair, né? Então, assim, se elas girassem no sentido horário, elas iam levar, né, que seria esse aqui, elas iam levar a barra para o lado direito e a barra ia cair aqui, né? Se elas girassem no sentido anti-horário, que é esse aqui, elas iam levar a barra para o lado esquerdo e a barra ia cair aqui, né? Mas elas giram em sentidos opostos para fazer a barra oscilar, ir para lá e para cá. Agora, como é que a barra vai oscilar se elas giram em sentido na mesma velocidade, né? Vamos dizer que uma gire a 10 rotações por minuto e a outra também a 10 rotações por minuto. Então, elas vão... estranho, né? Não vai ter uma diferença aí, um desequilíbrio que faça isso ir para lá e para cá, isso começar a ir para lá e para cá. Mas aí a gente tem que parar para pensar. As forças que estão envolvidas nessa situação aí. Então é só a gente pensar assim: a gente tem a barra aqui, a gente isola a barra, né? E a gente indica as forças que estão na barra, que é através do DCL, do diagrama de corpo livre. E que isso aqui está que tá mostrado aqui. Bom, a barra ela está em contato com uma polia, né? A polia A no ponto A e está em contato com a outra polia no ponto B, certo? Então, o que acontece? Nesses dois pontos é que estão as forças de contato. Então, a gente tem uma força normal em A, NA, a gente tem uma força normal em B, certo? Uma força normal em B. A gente tem uma força de atrito da polia sobre a barra, né? Essa primeira polia está rodando no sentido horário, então espera-se o quê? Que a força que ela faz é daqui para cá, e essa está no sentido anti-horário, então a força de atrito que ela vai fazer sobre a barra é nesse sentido, né? Então aqui a gente tem a força de atrito A e aqui a gente tem a força de atrito B, né? Aqui diz que os enunciados do problema é que os coeficientes de atrito cinéticos, né? Os coeficientes de atrito eles são iguais. MiA igual a MiB, que é igual a Mi. Uma única letra Mi. E força de atrito a gente sabe que é MN. Então, força de atrito em A é o quê? MiA, MiA que é Mi, N. Força de atrito em B, MiB que é Mi, NB, normal em B. Que é exatamente o que está aqui, né? O que está aqui. Bom, beleza, então essas são as forças. E obviamente que a gente tem a força peso, que vai estar no centro da barra. A força peso mg que está no centro da barra, né? Que está aqui. Ora, então como que eu coloco isso para lá e para cá espontaneamente? Se eu apoiar a barra exatamente o centro de massa dela, né, passando pelo centro dos apoios, né, que aqui seria essa distância está representada pela letra A, ou seja, eu tenho A sobre 2 aqui e A sobre 2 aqui, o que vai acontecer? As únicas forças capazes de fazer isso e transladar para um lado ou para o outro são as forças de atrito, FA e FB, né? Porém, se eu colocar a barra exatamente no meio, o que vai acontecer com NA e NB? Elas vão ser iguais, né? É só a gente fazer todo o equilíbrio de forças, de momentos e tal, a gente vai ver que NA é igual a NB,
né? Se NA é igual a NB e então F e os mi são os mesmos, né? Então o FA vai ser igual a FB. Então não tem resultante. Então ela não vai sair do lugar. As polias vão começar a deslizar, uma para um lado, outra para o outro, e a barra não vai sair do lugar. Então a única maneira que eu tenho de fazer essa barra começar espontaneamente a se deslocar é fazer com que as normais variem no tempo. Porque se as normais variarem no tempo, o NA, né, ele for diferente do NB, em função do tempo, né, quando NA for maior que NB, FA vai ser igual maior que FB. Então eu vou ter, né, um se NA maior que NB, FA maior que FB. Então eu vou ter uma resultante que vai levar a barra para o lado de cá. Se NA é menor que NB, ou seja, NB é maior que NA, FA vai ser menor que FB, FB é maior que FA. Logo vai ter um desequilíbrio que vai levar a barra para cá. Então, aí sim eu tenho possibilidade de isso andar para lá e para cá. E a inversão do movimento vai se dar, por quê? Porque a barra, na medida que ela se aproxima, na hora que ela estiver se aproximando de a normal em A está aumentando. Então a normal em A está aumentando, daqui a pouco ela chega num ponto que ela é maior que a normal em B e o movimento se inverte. E a mesma coisa acontece para o outro lado. E aí fica nessa brincadeira e isso fica indefinidamente, já que esses motores eles estão atuando o tempo todo, né? Então, a resposta para como isso começa só tem um jeito. É a gente fazer a montagem inicial com uma distância, esse ponto aqui, o centro de massa, inicialmente mais para perto de B ou mais para perto de A. Aí sim, você já starta hoje, no T igual a zero, você já começa o processo com essa diferença de normais. Né? Se eu coloco o centro de massa mais perto de B, eu vou ter a coisa mais pesada para o ponto B. Então a normal em B vai ser maior que a normal em A. Então ele vai começar a se deslocar para o lado de cá. Se eu começo com o centro de massa mais perto de A, aí acontece o contrário. E com o movimento, isso vai invertendo. B vai ficando mais pesado, B vai ficando mais leve, B vai ficando mais pesado, A vai ficando mais leve, A vai ficando mais pesado, B vai ficando mais leve. E vai nessa brincadeira aí. Então, o pulo do gato aqui, para se começar esse problema, é entender isso. Né? É entender isso, que isso aí é um problema vibratório. Né? Mas a compreensão de por que é um problema vibratório é muito importante. Né? Então, basicamente, é a necessidade de se criar um desequilíbrio das forças de atrito e, consequentemente, um desequilíbrio das forças normais, que são as reações ao peso, e, consequentemente, um desequilíbrio das forças de atrito. E isso vai variando no tempo. Então, eu já adiantei aqui como é que é a questão do diagrama de corpo livre, que é o primeiro passo, né, de um problema de mecânica, e o objetivo, que é outro pulo do gato importante, no caso de vibração livre, é chegar ao modelo. Que modelo? Esse modelo aí que a gente viu, né? Esse modelo que a gente viu na teoria, tanto para vibração horizontal, vibração vertical ou vibração pendular. É chegar nessa equação aqui. No caso, a gente está com um problema linear, então vamos usar a coordenada x, né? Para a variável de deslocamento, x 2 pontos mais a frequência natural ao quadrado multiplicando x igual a zero. Então a gente tem que chegar nessa equação sempre para que o que estiver multiplicando o x, nesse termo aqui, a derivada fica multiplicada por 1, fica sozinha, e aqui o x fica multiplicado por alguma coisa. Quando a gente consegue colocar a equação nessa forma, isso que aparece multiplicando o x é a frequência, é o quadrado da frequência natural. Aí a frequência natural é a raiz quadrada da frequência natural ao quadrado. Né? Mas o negócio é chegar nessa expressão. E para chegar nessa expressão, a gente então agora, a partir do diagrama de corpo livre, faz todo o trabalho que a gente já está acostumado lá da mecânica técnica. Né?
que é o quê? Fazer o levantamento das forças em Y, né? Fazer o levantamento das forças em X, né? E fazer o somatório de momentos em torno de um ponto. Aqui foi escolhido o ponto B. Então, o somatório das forças Y é igual a zero? Sim. Por quê? Porque eu não tenho movimento, eu tenho esse sistema de coordenadas aqui, né? O Y é o vertical, o X é o horizontal. Eu só tenho movimento horizontal. Então, não tenho movimento vertical, o somatório de forças em Y é igual a zero. Aí eu tenho as forças, vou lá no diagrama de corpo livre, força normal em A, força normal em B, peso igual a zero. Aí tenho essa primeira equação aqui, com duas incógnitas, NA e NB. Aí vou para a segunda equação, somatório de forças em X igual a massa vezes aceleração em X, mx dois pontos. De fato, eu tenho aceleração em X. Aí tenho força de atrito em A, força de atrito em B, massa vezes aceleração em X, força de atrito em A, μNA, força de atrito em B, μNB. Substituo lá, papapá, tenho aqui isso aqui, coloco o μ em evidência, fico com essa equação aqui, né? Duas equações, duas incógnitas, certo? Mas eu tenho que trabalhar com a terceira equação, que é a equação de momentos, certo? Né? Porque eu tenho NA, tenho NB, tenho massa, tenho aceleração, mas eu estou ainda com essa derivada aqui, né? Então eu tenho que dar um jeito nisso aqui, porque aqui eu tenho MY e aqui eu tenho MX. Desculpa, aqui eu tenho MG e aqui eu tenho MX dois pontos, né? O MX dois pontos, ele ainda é uma variável, né? Uma incógnita. Então eu uso a equação de momentos. Somatório de momentos em B igual a zero. Aí eu vou usar esse esquema que está aqui e vou fazer, né? Lembrando que momento, eu usando a regra da mão direita, né? O somatório de momentos é em B. Então, momento horário é negativo, momento anti-horário é positivo. Então, o momento da normal é negativo, da normal A é negativo, né? E aí eu vou fazendo, né? Tem essa distânciazinha A sobre 2 menos X e tal. Eu vou fazendo aqui tudo, isso eu vou deixar para vocês olharem. E eu tenho as duas equações, né? Aqui eu tenho as duas equações, né? E aí eu faço todas as substituições e tal, eliminações, né? E chego na equação aqui, ó. Na equação aqui. Aqui eu vou dividir por 1 sobre 2.000, porque eu quero deixar o x dois pontos sozinho, né? Multiplicado por 1, e ele vai vir para cá. Então, eu tenho a equação eu chego na equação x dois pontos sobre 2.000 mais gx sobre a igual a zero, certo? Então, eu tenho o termo com a derivada segunda. Lembrando que eu quero chegar aonde? Eu quero chegar aqui, ó. Tenho o termo com a derivada segunda, tenho o termo com a função, só que eu quero deixar dessa maneira aqui, o x dois pontos sozinho. Então, eu vou dividir a equação inteira por 1 sobre 2.000, que é o que está aqui, multiplicando x dois pontos. E aí eu vou ficar com x dois pontos mais 2.000 g sobre a x igual a zero. E aí é o que eu falei, né? O que está multiplicando o x é o quadrado da frequência natural. Então eu posso afirmar que a frequência natural ao quadrado, o valor da frequência natural desse sistema ao quadrado é 2.000 g sobre a. Logo, a frequência natural é raiz de 2.000 g sobre a. Beleza, a gente termina o problema aqui. Mas a gente tem que fazer também uma análise do resultado, como a gente fez uma análise da partida, da situação inicial para dar partida no problema, a situação física. Então é muito importante também dar uma olhada e dar uma interpretada na solução. O que nós vemos aqui? Que a frequência natural ela é diretamente proporcional à gravidade, tudo bem? Ao 2G, isso é uma constante, né? Que não diz muita coisa, mas é diretamente proporcional ao μ, ao coeficiente de atrito. E é inversamente proporcional ao A,
que é a distância entre as polias. Então vamos dar uma interpretada nisso. O que é a frequência natural? É a quantidade de ciclos por segundo, né? É a quantidade de ciclos na unidade de tempo. Ora, o numerador, aumentando o numerador, eu vou aumentar a frequência natural, vou aumentar a quantidade de ciclos. E aumentando o denominador, eu vou diminuir a quantidade de ciclos. Então vamos tentar entender fisicamente qual é a influência do coeficiente de atrito e da distância entre os apoios nesse aumento ou redução da frequência natural. Ou seja, se eu monto essas polias mais perto uma da outra, eu vou diminuir o A. Mesmo que seja a mesma polia, eu vou manter o Mi. Mas se eu mudo o material da polia ou a barra, eu vou mudar o quê? Veja, reparem que a frequência natural, ela é outra coisa muito interessante. Ela independe da massa da barra, como é o caso do pêndulo. Então, depende do coeficiente de atrito. Como lá no pêndulo dependia só de quê? Do comprimento do fio, né? Então, se eu mudar a barra, botar uma barra, até uma barra de aço, botar uma barra de borracha, vou mudar o que eu vou mudar? Eu vou mudar o Mi. Mas a massa pouco importa. Então, a questão de aumentar ou diminuir, a influência desses dois parâmetros no valor da frequência natural, ou seja, no quão rápido essa barra vai se deslocar para lá e para cá, é que a gente tem que entender. Então, vamos pensar no numerador. Ora, quanto maior o meu coeficiente de atrito, mais rápido vai ter o meu movimento vai ser, maior vai ser a frequência, né? E por que isso? Por quê? Porque o que inverte o movimento é o desequilíbrio da força de atrito. Então, quanto mais rápido essa força de atrito crescer, mais rápido há a inversão. Então, quanto mais rápido a força em B crescer em relação à força em A, e vice-versa, mais rápido se dá a inversão em A ou B. Ou seja, havendo a inversão, você encurta o ciclo, o tempo do ciclo, você aumenta a quantidade de ciclos no tempo. E o que faz aumentar mais rápido ou mais devagar? O que faz aumentar mais rápido ou mais devagar é o coeficiente de atrito, ou a normal. Então, a força, o valor da força de atrito em A ou B é que manda na história, né? A capacidade de crescimento da força de atrito. Então, quando a gente olha para o numerador, já que força de atrito é Mn, ora, quanto mais rápido essa força de atrito crescer, né, mais rápido há a inversão de movimento. Então, quanto maior o coeficiente de atrito, mais rápido a força de atrito cresce, porque o que está variando, na verdade, é o N. Mas o desequilíbrio ele se dá mais rápido porque o Mi ele é maior, né? Tanto no ponto A quanto no ponto B. Então, essa é a explicação física do motivo da frequência natural ser diretamente proporcional ao coeficiente de atrito, ou seja, o motivo do coeficiente de atrito está no numerador da expressão. E o A, que é a distância, é exatamente o contrário. Quanto mais espaçado as polias, quanto maior o A, mais tempo vai levar para a barra se deslocar de um ponto do ponto A para o ponto B, e mais tempo vai levar para que haja esse desequilíbrio das normais. Então, em contrapartida, quanto mais longe você monta as polias, mais tempo vai levar para acontecer o desequilíbrio, mais tempo vai levar para haver a inversão do movimento, maior vai ser o tempo do ciclo, menor vai ser a frequência. Maior vai ser o período, menor vai ser a frequência. Tá? Então, essa é a explicação que a gente tem sempre que parar para pensar. A gente não está mais aqui resolvendo probleminha de física 1. Né? A gente está aqui resolvendo problemas de uma matéria que é mecânica, que tem tudo a ver com física 1, porém é uma matéria aplicada. A gente está no ciclo profissional. Então a gente tem que desenvolver essa capacidade analítica de um engenheiro mecânico, tá? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida profissional, né? A gente pode cair a gente pode gostar, a gente pode fazer um estágio numa área, né, seja de projeto, seja de gestão de ativos, de manutenção, em que a gente se envolva com essa parte de vibrações e que a gente tem que fazer, às vezes, análise, ou pelo menos acompanhar determinadas análises, em que a gente tem que desenvolver essa capacidade analítica. A gente tem que aproveitar agora para desenvolver tudo aquilo que a gente não desenvolveu lá na mecânica técnica, na física 1,
por total falta de amadurecimento, porque a gente olhava aquelas disciplinas, né, com vontade de se livrar delas, né? Até porque elas eram dadas de uma maneira que pedia isso mesmo, né? Eu tenho que me livrar, eu tenho que fazer prova, eu tenho que resolver o exercício. Agora não. Agora cada exercício ele tem que ser olhado com carinho, ele tem que ser olhado como uma oportunidade de você absorver mais conhecimento. É como fazer musculação. Você tem que aproveitar ali para fazer o exercício para você fortalecer a sua musculatura, você ter capacidade de encarar mais peso, né? Não para ficar mais forte, mas para ficar mais saudável. Então, você não pode mais levantar aquele peso que você está cansado de levantar, aquele peso levinho, só para dizer que foi na academia, né? Então, é uma enganação. Então, meus amigos, é isso que eu digo para vocês. Agora, as situações são muito aplicadas e é a grande oportunidade de vocês tirarem o atraso, de vocês corrigirem aqueles erros do passado, de verem as disciplinas e os professores como coisas que vocês têm que se livrar para se formar, porque vocês vão estar se enganando. Tá? Depois o mercado, o emprego, o estágio vai cobrar isso de vocês. Tá? Eu estou só aqui aproveitando para fazer dar esse recadinho aqui, por conta exatamente do que esse problema ele pede para a gente, né? Que é a capacidade de desenvolver, ele dá essa oportunidade de desenvolver a capacidade analítica, tanto no início quanto no final dele. Tá? E vocês veem, um exemplo, ele é mais do que suficiente. Eu não preciso ficar aqui fazendo 50 exercícios para eu aprender isso aqui. Tá? É um exemplo. Agora, é claro, vocês receberam o material do livro, vocês receberam o gabarito dos exercícios propostos, então aí cabe a vocês praticar mais, mas sempre com esse olhar da capacidade analítica, desenvolver a capacidade analítica. Porque é isso que esse é o grande valor agregado em qualquer profissão e especificamente aqui na nossa, ok? Então, terminamos vibração livre de partícula e vamos então na próxima aula vamos ver, né, a vibração livre que está aqui, vibração livre de corpo rígido, ok? Então, até lá.